Olá, queridos irmãos e irmãs. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, dividindo mais um pouquinho da leitura do livro de Urântia, documento 130, agora tópico 4, o discurso sobre a realidade. Essa é a viagem que Jesus fez juntamente com Gonod e Ganid, os indianos que proporcionaram a ele essa viagem essa viagem por todo o mundo, pode-se dizer, conhecido naquela época. Viajaram de barco pelo mar Mediterrâneo, foram a Roma, foram a diversos lugares. Jesus conheceu muita gente, preparando o solo assim para a futura pregação dos seus apóstolos, e tem sido uma aventura muito legal partilhar essas leituras com vocês. Eu espero que estejam gostando. Nos ajude a divulgar o conhecimento do livro de Urântia através do compartilhamento dessas leituras nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal de leituras, pois assim você fica sabendo de toda a atualização que a gente colocar aí. Para mim é um prazer indescritível fazer esse trabalho e difundir o reino do céu dessa forma. Se você ainda não tem o seu livro impresso, você pode acompanhar através da leitura aí no seu notebook, ou no seu tablet, no seu smartphone, através do link que está abaixo, na descrição do vídeo. E também pelo domínio www.urantia.com.br/ler. Vamos lá? O discurso sobre a realidade. Na noite antes de partirem de Alexandria, Ganid e Jesus tiveram uma longa conversa com um dos professores reitores da universidade, que fazia conferências sobre os ensinamentos de Platão. Atuando como intérprete para o sábio mestre grego, Jesus não inseriu nenhum dos seus próprios ensinamentos em refutação à filosofia grega. Gonod estava fora a negócios naquela noite. Assim, depois que o professor tinha ido embora, o mestre e o discípulo tiveram uma longa e sincera conversa sobre as doutrinas de Platão. Ao mesmo tempo em que Jesus prestou a sua qualificada aprovação a alguns ensinamentos gregos, que tinham a ver com a teoria de que as coisas materiais do mundo são reflexos ou sombras das realidades espirituais invisíveis, mas substanciais. Ele procurou estabelecer fundamentos mais fidedignos para o pensamento daquele jovem, e dessa forma começou uma dissertação a respeito da natureza da realidade do universo. Em essência, e com frases modernas, Jesus disse a Ganid: a fonte da realidade do universo é infinita. As coisas materiais da criação finita são as repercussões no tempo e espaço do modelo do paraíso e da mente universal do Deus eterno. A causação no mundo físico, a autoconsciência no mundo intelectual e o eu progressivo no mundo espiritual. Essas realidades projetadas em uma escala universal, combinadas em uma relação eterna e experienciadas em perfeição de qualidade e divindade de valor, constituem a realidade do Supremo. Mas mesmo em um universo sempre em mudança, a personalidade original da causação, da inteligência e da experiência do espírito é imutável e absoluta. Todas as coisas, mesmo em um universo eterno de valores ilimitados e qualidades divinas, podem mudar, e muitas vezes mudam, exceto os absolutos, e tudo aquilo que atingiu um status físico, uma abrangência intelectual ou, afinal, uma identidade espiritual que seja absoluta. O nível mais elevado até o qual uma criatura finita pode progredir é o reconhecimento do Pai Universal e a consciência do Supremo.
E mesmo então, tais seres que possuem o destino da finalidade continuam a experimentar mudanças nos movimentos do mundo físico e dos seus fenômenos materiais. Da mesma forma, permanecem eles sabedores da progressão do eu, na sua contínua ascensão ao universo, ascensão no universo espiritual e da consciência crescente e aprofundada das suas apreciações do cosmo intelectual e em resposta a ele. Apenas na perfeição, na harmonia e na unanimidade de vontade pode a criatura chegar a tornar-se una com o Criador. E tal estado de divindade é atingido e mantido apenas quando a criatura, mantendo a continuidade de vida no tempo e na eternidade, forma e conforma consistentemente a sua vontade pessoal finita à vontade divina do Criador. E o desejo de cumprir a vontade do Pai deve ser sempre supremo na alma e predominante na mente do Filho ascendente de Deus. Uma pessoa com um olho apenas nunca pode esperar visualizar a profundidade em perspectiva. Nem pode o cientista materialista de um único olho, nem o místico e o alegorista espirituais, também cegos de um lado, visualizar corretamente e adequadamente, compreender a profundidade verdadeira da realidade do universo. Todos os valores verdadeiros da experiência da criatura estão ocultos na profundidade do reconhecimento. A causação sem mente não pode desenvolver o refinado e o complexo a partir do cru e do simples. Nem a experiência desprovida de espírito pode desenvolver as características divinas da sobrevivência eterna a partir das mentes materiais dos mortais do tempo. O atributo do universo que tão exclusivamente caracteriza a deidade infinita é a interminável dotação criadora da personalidade que pode sobreviver no alcance progressivo da deidade. A personalidade é aquele dom cósmico, aquela fase da realidade universal que pode coexistir com a mudança ilimitada e, ao mesmo tempo, manter a sua identidade em presença de todas essas mudanças, e ainda mesmo para sempre. A vida é uma adaptação da causação cósmica original às demandas e possibilidades das situações do universo e passa a existir pela ação da mente universal e pela ativação da chama espiritual de Deus, que é Espírito. O significado da vida é a sua adaptabilidade. O valor da vida está na possibilidade de progresso, até as alturas máximas do conhecimento de Deus. A má adaptação da vida autoconsciente no universo resulta em desarmonia cósmica. A divergência final entre a vontade da personalidade e as tendências do universo termina no isolamento intelectual e na segregação da personalidade. A perda da chama piloto do espírito residente sobrevém a cessação da existência espiritual. A vida inteligente e progressiva então se torna em si e por si mesma uma prova incontroversa da existência de um universo pleno de propósitos que expressa a vontade do Criador divino. E essa vida no todo luta na direção de valores mais elevados, tendo por meta final o Pai Universal. Apenas em grau o homem possui mente acima do nível animal, à parte as ministrações mais elevadas e quase espirituais de intelecto. Portanto, os animais, não sabendo adorar nem possuindo sabedoria, não podem experimentar a supraconsciência ou a consciência da consciência. A mente animal é consciente apenas do universo objetivo. O conhecimento é a esfera da mente material ou discernidora dos fatos. A verdade é o domínio do intelecto espiritualmente dotado,
que é cônscio de poder conhecer a Deus. O conhecimento é demonstrável, a verdade é experienciável, experimentável. O conhecimento é uma posse da mente, a verdade, uma experiência da alma. O eu em progresso. O conhecimento é uma função de nível não espiritual, a verdade é uma fase do nível da mente-espírito nos universos. O olho da mente material percebe um mundo de conhecimento factual. O olho do intelecto espiritualizado discerne um mundo de valores verdadeiros. Esses dois pontos de vista sincronizados e harmonizados revelam um mundo da realidade, no qual a sabedoria interpreta os fenômenos do universo, nos termos da experiência pessoal progressiva. O erro, o mal, é a penalidade da imperfeição. As qualidades da imperfeição ou dos fatos da má adaptação revelam-se no nível material por meio da observação crítica e da análise científica, e no nível moral por intermédio da experiência humana. A presença do mal se constitui em prova das imprecisões da mente e da imaturidade do eu em evolução. O mal, portanto, é também uma medida da imperfeição na interpretação do universo. A possibilidade de cometer erros é inerente à aquisição da sabedoria, ao esquema de progredir do parcial e do temporal até o total e eterno, do relativo e imperfeito ao final e perfeito. O erro é a sombra do incompleto relativo, que deve necessariamente cair sobre a senda ascendente do homem no universo, antes da perfeição no paraíso. O erro, o mal, não é uma qualidade real do universo, é simplesmente a observação de uma relatividade na inter-relação entre a perfeição do finito, incompleto, e os níveis ascendentes do Supremo e do Último. Embora Jesus tenha dito tudo isso em uma linguagem adequada à compreensão de Ganide, ao final da argumentação o jovem tinha as pálpebras pesadas e logo caíra num cochilo. Eles levantaram cedo na manhã seguinte para irem a bordo do barco que tinha o destino de Lacer, na ilha de Creta. Todavia, antes de embarcarem, o jovem tinha ainda perguntas a fazer sobre o mal, ao que Jesus replicou: o mal é um conceito de relatividade, surge da observação das imperfeições que sobressaem na sombra projetada de um universo finito de coisas e seres. À medida que tal cosmos obscurece a luz da vida, da expressão universal e das realidades eternas do único infinito. O mal potencial é inerente ao estado, necessariamente incompleto, da revelação de Deus, como uma expressão da infinitude e da eternidade, quando limitadas ao tempo e ao espaço. O parcial, em presença do todo completo, constitui a relatividade da realidade, cria a necessidade da escolha intelectual e estabelece níveis de valor para o reconhecimento e a resposta espiritual. O conceito finito e incompleto do infinito, que é mantido pela mente temporal e limitada da criatura, é em si e por si mesmo o mal potencial. Contudo, o erro, o qual vai se ampliando, cometido por uma falta injustificada, ao se fazer uma retificação espiritual razoável dessas desarmonias intelectuais e insuficiências espirituais originalmente inerentes, é equivalente à realização do mal factual. Todos os conceitos estáticos ou mortos são potencialmente malignos. A sombra finita da verdade, relativa e viva, está em contínuo movimento. Os conceitos estáticos invariavelmente atrasam a ciência, a política, a sociedade e a religião. Os conceitos estáticos podem representar um certo conhecimento,
mas são deficientes de sabedoria e desprovidos de verdade. No entanto, não permitais que o conceito de relatividade te desguie a ponto de falhares no reconhecimento da coordenação do universo, a qual se dá sob o guiamento da mente cósmica e em vista do seu controle estabilizado pela energia e pelo Espírito do Supremo. Terminamos aqui, pessoal, a leitura do tópico 4, extenso tópico e denso tópico, para que consigamos uma interpretação melhor desse tópico. É necessário ter também o conhecimento de outras partes do livro, para saber exatamente do que Jesus está falando quando ele está se referindo nos termos atuais a conceitos como infinito, supremo, absoluto. Se você ainda não leu outros documentos, você pode ter uma visão mais ampliada desses conceitos acompanhando o ciclo de palestras sobre o livro de Urântia, que é disponibilizado no canal Palestras Urântia. Tá? Esse ciclo de palestras nos dá muita informação útil para que a gente possa compreender os conceitos avançados que Jesus estava passando para Ganide aqui nessa conversa sobre a realidade. É um tópico bem, sim, de certa forma complicado, mas eu tenho certeza que cada um de vocês, à medida que se dedicarem ao estudo, vocês vão cada vez mais descobrindo as verdades contidas nessas palavras e vão ampliando cada vez mais também a vossa mente. Eu, a cada vez que leio esse tópico, me sinto mais abençoado, pois sempre descubro coisas novas. E estou aqui para te incentivar a ler várias vezes, pois assim eu sei que você vai adquirir vários conhecimentos, cada um mais belo do que o outro. Estou terminando aqui essa leitura do tópico 4. No próximo vídeo da sequência, tópico 5, na ilha de Creta. Um grande abraço a todos os irmãos e irmãs. Sigamos o nosso caminho em direção a Deus com fé, alegria e com a certeza de que o nosso ajustador do pensamento nos guia por todo o caminho da verdade. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima.